Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Estamos então começando uma nova lição, né? Hoje nós estamos falando sobre vida e morte. Ontem começamos a introdução da lição da semana e eu quero revisar com você apenas o verso para meditar, o verso áureo, que é a base do nosso estudo da semana. E olha só o que diz em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo nos diz através desse verso que a sua vida pertence a Jesus. E você? Já pensou nisso? Será que você pensou que a sua vida pode ser um louvor vivo, né? Um testemunho para Deus, mas também pode ser um testemunho contra Deus? A nossa vida, ela serve para mostrar ao mundo de que lado nós estamos. Nós podemos testemunhar de Jesus, podemos viver com Jesus e mostrar o verdadeiro Jesus para as pessoas ao nosso redor. Ou podemos afastar essas pessoas de Jesus. E sermos responsáveis também, tanto pela salvação quanto pela perdição das pessoas, simplesmente pelo fato de viver. Será que a sua vida é de Deus ou a sua vida pertence a você mesmo? Como algumas pessoas falam por aí, né? Viva a sua vida, faça o melhor que você puder. Afinal, você é dono e responsável pela sua vida. E as Escrituras dizem o contrário. Nós não somos donos da nossa vida. Ela pertence a Cristo. A nossa vida, ela é dependente de Jesus. Nós não temos a vida eterna em nós mesmos, mas a temos em Cristo Jesus. Então, se eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, tanto viver quanto morrer neste mundo tem que ser para a honra e glória de Deus. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque afinal de contas, se eu morro em Cristo, se eu deixo esse mundo, se eu descanso em Deus, se eu durmo nele, isso mostra que eu tenho a vida eterna e o sono da morte será apenas um sono em que Cristo logo, logo virá então me despertar para a eternidade. Aquele que tem Jesus já começa a eternidade aqui e começa agora. Hoje então é domingo, dia 11 de janeiro, e o nosso tema de estudo de hoje é Cristo será engrandecido. O foco da lição de hoje é mostrar que a minha vida, ela pertence a Jesus. O que eu faço ou deixo de fazer é para Jesus. E sou responsável por isso, é uma escolha minha. Engrandecer o nome de Jesus, ou infelizmente me afastar e afastar outras pessoas também de Jesus. O verso para a gente ler hoje está em Filipenses capítulo 1, no verso 19. Eu vou abrir a Bíblia aqui com você e nós possamos ler então esse texto. Filipenses capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele acreditava, aqui no verso 19 a gente vê, e eu vou até marcar aqui na minha Bíblia, que o testemunho que ele dava e o julgamento que ele passaria, porque a gente tem que lembrar, Paulo estava em cadeias, Paulo estava preso, ele acreditava que ele seria liberto, aqui finalzinho do verso 19, redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele acreditava que teria a libertação. Ele passaria pelo julgamento romano e ele venceria, mas ele estava preparado tanto para a vida quanto para a morte. Tanto uma quanto o outro. Ele achava que engrandeceria o nome de Deus. Ele se colocou completamente nas mãos de Deus, que é uma lição para a gente. Viver ou morrer em Cristo, escolher tudo nesse mundo para a honra e glória de Deus. Tudo que caber para a gente fazer, façamos o melhor que pudermos, porque para o além, né, para a morte, para onde a gente vai, não existem obras. E na morte eu não posso engrandecer a Deus, mas morrer, descansar, fechar os olhos, isso serve para me ajudar a engrandecer o nome de Jesus. Olha só o que diz para a gente. 2 Coríntios, capítulo 11,
Segundo Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra de Deus tem mais uma mensagenzinha para a gente hoje. Segundo Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: são ministros de Cristo? Falam como fora de mim? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, e naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Essa era a vida de Paulo, uma vida em perigos. O tempo todo ele lutava, ele passava por dificuldades em açoites, em prisões, fome, nudez. Aí tem gente que fala da teologia da prosperidade, né? Se você pertencer a Jesus, nada lhe faltará. Mentira! Aqui Deus diz que suprirá, através da palavra dele, ele diz que suprirá as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Tá? Teologia da prosperidade não bate aqui, ó. Só nesse texto bíblico já mostra que não funciona. Deus permite que a gente passe por muitas dificuldades e problemas, mas se passamos com Cristo, Ele suprirá as nossas necessidades conforme a sua vontade para a honra e glória do seu nome. Amém? Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim, uma vida dedicada, uma vida consagrada a Cristo. Passe o que passar para a glória e honra do nome de Deus. Eu quero terminar a nossa lição de hoje lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 10. Diz assim a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Vós e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Verso 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai, a seus filhos, a cada um de vós. Aqui Paulo diz que, além de tudo o que ele fez, ele procedeu, ele viveu para a honra e glória do nome de Deus. E as pessoas podiam testemunhar dessa vida, uma vida consagrada, uma vida de entrega a Deus. E aí o testemunho para todo mundo, para a honra e glória do nome de Deus. Que a gente possa conseguir isso também, né? Viver Jesus, refletir o nome de Jesus, passar pelas pessoas e mostrar para elas o testemunho verdadeiro, o testemunho de Cristo, que nos ajuda a nos aproximar dele e também nos ajuda a aproximar outras pessoas de Jesus. Se hoje você está se sentindo afastado, se hoje você se sente perdido, entregue sua vida a Jesus. Permita que Jesus governe a sua vida. E a sua vida será para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela lição de hoje. Obrigado por nos mostrar que através da nossa vida nós podemos engrandecer o nome de Cristo. Que nós possamos ser testemunhas vivas desse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Eu te vejo amanhã para a gente continuar o estudo da lição dessa semana que está muito boa. Viver é Cristo, morrer em Cristo, vida e morte. São escolhas que fazemos, mas também quando nos entregamos a Cristo, é algo que Deus nos conduz para a glória do seu nome. Tchau, tchau.